Então, desejando boa tarde a todas, todos, em especial a família da Tatiane que se encontra aqui prestigiando esse momento, aos colegas de grupo, do Grupo Gestar. Desejar as boas-vindas à professora Silvia Canã, à professora Marília Morosini, à professora Doris Bolzan, à professora Elisiane Lunardi, nossas colegas integrantes da banca avaliadora, a Tatiane, especialmente a Tatiane, né? É uma tarde muito feliz para todos nós, né? Que é o momento de coroar esse trabalho, né? De brindar todo esse processo de pesquisa. Então, Tatiane, nós vamos dar início às atividades da tua defesa de tese, tá? Intitulada aqui no processo como Processo de Produção da Política Curricular do Município de Encruzilhada do Sul, Rio Grande do Sul, na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular, Contextos Emergentes em Foco. Então, tu tens aí em torno de uns 40, 50 minutos para fazer as tuas arguições, apresentações, a síntese, né, do teu trabalho. E depois, então, a gente vai abrir um espaço para a professora Marília Morosini, para a professora Silvia Canã, que são as colegas externas da banca, né, externas à UFSM. Depois, então, as professoras Doris e Elisiane, né, a gente verifica com elas quem quer falar primeiro. E aí, então, nesse ínterim, você vai dialogando com elas também, na medida em que elas vão te questionando, te solicitando, tá bem? Tá tudo. Então, contigo, boa sorte. Obrigada. Então, eu vou só compartilhar a tela, né, com as profs que não estão aqui conosco, para que elas possam ver, então, o material. Será que enxergam, professora Marília? Acho que tinha que medir. Tá bem? Bem claro, bem. Então tá bem. Então, enxergando, então. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Em especial minha família que está aí, uma emoção estar aqui hoje, né? As palavras, né, ficam meio confusas, porque de fato, né, defender um doutorado é defender uma vida de 4 anos, né, que estava aí diante de nós. Então eu agradeço muito, em primeiro lugar, as professoras avaliadoras, né, as professoras que estão online, e principalmente o colega Cristiano, que veio dar um apoio já logo no início, né, a gente se sente tão acolhida, e agradeço também as pessoas que vieram prestigiar o trabalho, assim como as pessoas que estão online também. Então vamos lá, o trabalho, né, ele então é uma pesquisa aqui do doutorado do PPGE, e como a professora orientadora já sinalizou, a gente teve algumas questões aí no título, mas a princípio seria processo de produção da política curricular na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular, contextos emergentes em foco, tá? Essa pesquisa, além de estar, né, fortemente presente no PPGE, ela também faz parte do nosso grupo de estudo, né, do Gestar. Então ela se articula com o projeto Guarda-Chuva dentro do grupo, no qual a professora Marilene é a líder. Então a gente vem trazendo esse processo, né, de análise da produção curricular na perspectiva da BNCC com os contextos emergentes em foco. A banca avaliadora, a professora Marília Morosini, da PUC do Rio Grande do Sul, a professora Silvia Regina Canã, da URI, a professora Elisiane Lunardi, aqui da UFSM, a Prof. Doris, e de suplente a gente tem a professora Ana Carla e a Tássia. Então vamos lá, né? Por que essa pesquisa? De onde que ela nasce, né? E aí eu trago um pouco da minha trajetória e foi muito legal encontrar a professora lá do Tupanciretã, né? Que é uma professora que fez parte desse processo, né? Embora o município dela não esteja aqui especificamente, mas ela vivenciou um pouquinho essa experiência que eu venho vivenciando. Então a minha trajetória e interesse pelo tema de pesquisa se dá justamente porque, tá?
Porque eu, durante muito tempo, trabalhei nos municípios gaúcho e também no estado de São Paulo, ajudando a implementar a Base Nacional Comum Curricular, ajudando esses municípios a construir a sua própria política curricular, né? Mas a gente precisa olhar um pouquinho para trás e entender como é que eu chego a tudo isso, né? Eu sou pedagoga, formada aqui na UFSM. Quando terminei, né, minha pedagogia, fiz meu estágio sob orientação da professora Doris, que me orientou no estágio do 2º ano, né? Depois eu fiz especialização em gestão educacional aqui na UFSM, no qual também a professora Doris foi minha orientadora. Depois fiz meu mestrado em educação, também com a professora Doris, orientadora. E agora, né, doutorando em educação, com orientação da professora Marilene. Eu fui professora da educação básica, né, trabalhei muitos anos no município de Itaara. Depois fui professora substituta no Departamento de Metodologia do Ensino, aqui, lá em 2009, 2008, 2009. Também fui professora substituta do ADE no ano de 2014, por aí. Fui tutora EAD na UFSM, coordenadora pedagógica da Impare e atualmente, então, eu sou professora substituta do ADE e também estou trabalhando no MEM, né, o que me traz muita alegria. Fui convidada pelo outro departamento também para supervisionar os estágios, né? E trabalho também no curso de Pedagogia EAD. Então, esse é um pouco da minha trajetória, né? E o que acontece? Eu gosto sempre de contar, né, que o interesse pelo tema da pesquisa, o interesse por políticas públicas, surgiu na minha vida quando eu era professora da educação básica, né? Porque a gente se forma pedagoga, faz especialização em gestão educacional, mas nunca imagina que um dia vai ser diretora de uma escola, né? E eu acabei sendo diretora tanto de escola de ensino fundamental como de educação infantil, e foi lá que as políticas, né, educacionais surgiram na minha vida. A colega ali que é diretora sabe bem o que eu estou falando, né? A gente meio que cai de paraquedas e tem que entender algumas dinâmicas. E foi nesse entendimento, na verdade nessa inquietação, quando eu fui diretora, que eu comecei a ver que eu gostava realmente de estudar as políticas públicas, né? E foi aí que eu comecei a procurar também um grupo de pesquisa da professora Marilene, até porque também eu acabei entrando como substituta num departamento, né, de administração escolar que ministrava aulas em políticas públicas. Então, os movimentos que orientam o desejo pela presente pesquisa do doutorado passaram pela minha curiosidade acerca das políticas educacionais, desde o seu processo de elaboração até a sua implementação na educação básica. Desde o início da minha trajetória formativa, tenho um grande interesse em compreender os movimentos, os impactos, os contextos fomentados pelas políticas educacionais, tendo em vista a atuação dos gestores escolares e também dos docentes, né? Então, tá aí nós no grupo de pesquisa, né, mostrando que o gestar também me possibilitou conhecer muitas outras coisas que até então eu não conhecia dentro das políticas públicas, né? E aí eu pontuo, então, toda essa minha experiência como diretora, depois como coordenadora pedagógica de uma EMEI, de uma MF, a própria construção do currículo escolar da rede de ensino de Itaara, né? Porque quando eu era diretora lá em 2010, eu ajudei a Secretaria de Educação a reformular o currículo, porque tinha vindo aquela lei, né, que terminava com as séries e transformava a educação para os anos, e a gente teve que rever currículo, e foi aí que eu fui me descobrindo, né? E aí também as palestras que eu ia fazendo na Impare Educação, ajudando a implementar a BNCC, ajudando na construção dessas políticas curriculares, e a docência, né, como substituta no ADE, e aí o gestar, né, os estudos que a gente faz no grupo. Bom, e aí então, aqui eu trago uma foto, né? Eu não tive autorização, infelizmente, do município para colocar as fotos na tese, né? Mas eles me autorizaram a trazer para cá. Foram muitos encontros que foram feitos em modo de palestras, oficinas e formações no município escolhido. Aí depois eu vou dizer por que a gente escolheu Encruzilhada, porque eu trabalhei com mais de 30 municípios ajudando a construir o currículo, né? Quando surgiu a BNCC. E um ponto que sempre me marcou era justamente isso, né? O interesse dos professores na formação continuada. Então a gente vê ali as professoras prestando atenção, anotando, porque às vezes a gente escuta muito esse diálogo, esse discurso, né, de que os professores não têm interesse em estudar. Eles têm sim, às vezes eles não têm a oportunidade, né? Então eram momentos muito ricos,
onde a gente compartilhava muitos saberes, e isso foi me trazendo muita experiência, muito entendimento que me ajudou nessa pesquisa, né? Aí também, nessa imagem, né, porque vocês vejam que eu ia várias vezes ao mesmo município, né? Então toda essa experiência na Impar, por meio de uma metodologia pedagógica alinhada com a BNCC, com as palestras sobre a BNCC e com as assessorias, porque não era só formação, né? Eu ia lá, fazia formação e depois a gente prestava assessorias. Eu acho que no Tupã a gente também prestou assessoria, só que foi online, né? A secretária de Educação de lá optou por fazer online. Então, o que acontece? Primeiro, a gente instrumentalizava os professores com o conhecimento para que eles efetivamente, na prática, pudessem implementar, pudessem, de fato, elaborar, né? Construir a política curricular do município. Tá? Então, trago algumas imagens assim. Bom, dentro do Gestar, o projeto Guarda-Chuva, né, contextos emergentes na educação básica e superior, na perspectiva da inovação e qualidade dos processos de gestão escolar e universitária. Por isso que eu disse que minha pesquisa, né, se articula ao grande projeto Guarda-Chuva do Gestar e tem como objetivo compreender as configurações dos contextos emergentes na educação básica e superior e analisar seus impactos na qualidade e inovações nos processos de gestão escolar e universitária. Né? Então, aderência com essa pesquisa. E aí, para entender então um pouquinho, né, a minha pesquisa, como que aconteceu, situando a pesquisa, o problema e os objetivos. Tá? O problema da pesquisa, né, a grande questão então que me mobilizou a pesquisar foi quais são os movimentos, os desafios e as possibilidades referentes ao processo de produção da política curricular do município de Encruzilhada do Sul, na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular em contextos emergentes? Tá? Então, essa era a grande pergunta que eu queria responder. Tá? Objetivos da pesquisa. O meu objetivo geral, o nosso, né, que a orientadora esteve sempre junto comigo, compreender os movimentos, os desafios e as possibilidades referentes ao processo de produção da política curricular do município de Encruzilhada do Sul, na perspectiva da Base Nacional Comum Curricular em contextos emergentes. Tá? Objetivos específicos. Reconhecer os processos sociais e históricos em contextos emergentes presentes na política curricular brasileira, em especial na BNCC. Identificar os aspectos teóricos e metodológicos de gestão educacional e escolar interrelacionados à produção da política curricular da Rede Municipal de Ensino de Encruzilhada do Sul. E analisar, né, os movimentos, os desafios e as possibilidades subjacentes à produção da política curricular da Rede Municipal de Encruzilhada do Sul. Tá? Então, esses são os objetivos que balizaram todo o processo. Então, entendo que a relevância dessa investigação reside na possibilidade de reflexão acerca da problemática atual que envolve a BNCC como política curricular que está sendo implementada no contexto das escolas públicas e privadas de educação básica. Isto é, os sistemas de ensino, as redes de ensino, os gestores, os docentes da educação básica brasileira estão diante de um desafio enorme que é a implementação e a incorporação da BNCC aos seus documentos e práticas pedagógicas e os estudos voltados a essa temática, considerando a relação da BNCC como política educacional nacional, que prevê a organização dos currículos da educação básica por competências. Ou seja, né, a BNCC ela foi homologada em dezembro de 2017 e com a homologação dela, os municípios tiveram que criar a sua própria política curricular, né, que alguns municípios chamam de DOM, Documento Orientador Municipal, outros chamam de DOC, como é aqui em Santa Maria, que é o Documento Orientador Curricular. Então, a BNCC trouxe esse desafio, né, colocando os professores, os gestores, diante, então, da possibilidade de serem produtores reais, né, de uma política que não viesse apenas de cima para baixo. Então, essa é uma realidade incipiente, visto a recente aprovação desse documento, deixando evidente a necessidade de estudos e pesquisas que possam problematizar e orientar acerca das possíveis relações entre a BNCC, seus impactos e contextos emergentes relacionados ao processo de elaboração do currículo escolar, né, ou leia-se da política curricular. A reflexão acerca do tema que me proponho investigar é pertinente ao campo da política curricular no contexto da educação básica, na medida que possibilita trazer ao debate
elementos capazes de contribuir à compreensão acerca dos contextos emergentes na educação básica a partir dos movimentos e impactos, né, da BNCC. Tá? Aí, a epistemetodologia da pesquisa. Tá? O enfoque epistemetodológico consiste no modo como se constrói metodologicamente a pesquisa a partir de uma determinada perspectiva epistemológica e de um posicionamento epistemológico. Né? Como a gente sabe, é uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, por isso que a gente traz esses elementos. Tá? Nesse sentido, a metodologia é sempre orientada para que exista vigilância epistemológica, né? Como sinaliza a tela e Maynard, sendo, portanto, necessária a organização metodológica da pesquisa de modo a favorecer a não neutralidade. No caso da pesquisa realizada, não se tratou simplesmente da indicação das técnicas e dos instrumentos utilizados na pesquisa, mas da coerência deles com o referencial teórico adotado, né, que eu vou mostrar depois. Por isso, a coleta de dados e a sua apresentação é apenas um dos momentos da pesquisa, sendo o mais importante que se tem é explicitar sobre os resultados e com que finalidade se explicita, certo? Bom, aí eu trago aqui a matriz epistemetodológica, tá? Eu fui ampliando ela. Em primeiro lugar, né, preciso sinalizar que é uma pesquisa com uma abordagem qualitativa, tá? Embasada em XSOT. As técnicas de pesquisa que a gente utilizou foi o estado do conhecimento, né, da Morosini e Fernandes, a análise documental, Marconi e Arcatos, o questionário misto online, a gente utilizou, né, e as entrevistas, até porque tivemos que fazer o questionário misto online em função da pandemia, né, não tinha como estar presencialmente lá no município, e as entrevistas também foram feitas via Meet. Tá? O tipo de estudo, então, o tipo de pesquisa é um estudo de caso, porque daí a gente selecionou o município de Encruzilhada do Sul. Quando a gente fez a qualificação, né, do projeto, eu havia sinalizado 3 municípios, né? Daí a banca achou que seria demais, que ficaria muito extensa, não daria conta, então a gente optou por fazer por apenas um município, tá? Que ficou em Encruzilhada do Sul. Então, os colaboradores da pesquisa são a presidenta do Conselho Municipal de Educação da Encruzilhada do Sul, a equipe da Secretaria Municipal de Educação da Encruzilhada do Sul, né? Aí participa o secretário de Educação e as coordenadoras pedagógicas que trabalhavam na secretaria, os gestores escolares, diretores e diretoras, né? Coordenadores pedagógicos também das escolas do município e os professores. Tá? Professores da educação infantil e professores de todo o ensino fundamental, porque o município atende até o 9º ano. O contexto, então, foi a Rede Municipal de Ensino de Encruzilhada do Sul. Por que a gente escolheu Encruzilhada? Né? Havia 3 municípios. Escolhemos Encruzilhada pela especificidade do município, né? Porque é um município bem específico, com um número não muito grande de escolas e de professores, e também porque existe uma afinidade muito grande da minha pessoa com a equipe lá, o que facilitou também bastante que muitas pessoas acabaram respondendo os questionários, participaram das entrevistas, então foi bem significativo nesse aspecto, tá? Então tá aí, os colaboradores, né? O gestor educacional seria o secretário municipal de educação, que ele é uma pessoa, né? Participou da entrevista grupal. Os gestores, então, escolares, os coordenadores pedagógicos, 7 participantes da entrevista, o Conselho Municipal de Educação, né, a presidenta, uma pessoa, os docentes da educação infantil, a gente teve 10 que responderam os questionários, os docentes do ensino fundamental foram 7 dos anos iniciais e 12 dos anos finais, né, porque nos anos finais tem mais professores. Tá gravando? Tá. Acho que sim. Tá. Meio longe. Tá ali o contexto da pesquisa, tá? O município de Encruzilhada do Sul, então, foram realizar. Também é importante pontuar, né, que se escolheu esse município porque também foi o município que participou, né, das assessorias de implementação da BNCC. Foi o município que construiu sua própria política curricular a partir da BNCC, que lá eles chamaram de DOM, Documento Orientador Municipal, tá? Fica no Vale do Rio Pardo, tá? E em 2 de agosto de 2017, com a Lei 3.653, de
de agosto de 2017, foi instituído o Sistema Municipal de Ensino. Então, também é uma característica, né? Eles têm sistema desde 2017, tá? É um município bem articulado, assim, no cenário da educação. Aí a gente tem, então, né, a tipologia e a abrangência dessa rede municipal, né? Quantidades de EMEI. EMEI é Escola Municipal de Educação Infantil, são 4. Quantidades de estudantes na EMEI, 1.002 crianças são atendidas. Quantidades de Escola Municipal de Ensino Fundamental são 6. E quantidade de estudantes atendidos, 1.413. Então, vocês veem que não é assim muito grande, né? É um município bem tranquilo, tá? Agora, olhando para a análise dos dados. A análise dos dados é aquilo, então, que vai aparecer lá no final, né? Quando eu vou analisar toda a coleta que se fez a partir das entrevistas e a partir dos questionários. A gente optou por fazer análise de conteúdo, de Bardin, e o ciclo de políticas, né? Val Mainardes. Dentro do ciclo de políticas, a gente pegou especificamente o contexto da influência, que ali está escrito errado agora que eu vi, e o contexto da produção de texto, tá? Então, a gente pegou especificamente esses 2 aspectos dentro do ciclo de políticas para fazer a análise dos dados, que depois, mais adiante, eu vou explicar melhor. Os aspectos conceituais, então, balizadores da pesquisa, tá? A revisão da literatura está balizada na problemática e nos respectivos objetivos de pesquisa, certo? Os seguintes títulos balizam as discussões epistemológicas que sustentam as discussões deste capítulo da tese, tendo os contextos emergentes em foco. Então, eu trago o estado do conhecimento, as políticas curriculares em contextos emergentes, um olhar na BNCC e em discussão o referencial curricular gaúcho. Por que eu trago o referencial curricular gaúcho? Porque foi um documento, né, fortemente utilizado pelo município de Encruzilhada do Sul para construir o dom deles, né? Então, eles utilizaram tanto a BNCC como o RCG para chegarem na política curricular deles. Então, foi importante trazer o referencial curricular gaúcho nessa perspectiva. Bom, o estado do conhecimento, né? Vou tentar ser bem breve aqui, porque tem bastante coisa, mas é importante dizer que o período foi de 2017 a 2021, tá? Fizemos um olhar nas produções científicas, né? Então, partiu-se em direção a construir o estado do conhecimento com principal expectativa de se ter uma visão geral das pesquisas que tematizam sobre o processo de elaboração dos currículos escolares a partir da BNCC em contextos emergentes, né? Aí a gente olhou autores como Orozini Fernandes, o Cássio Iverne, né? Então, como eu disse, de 2017 até 2022, ele está 21, mas foi até 2022. Os movimentos realizados para dar corpo a essa análise se deram inicialmente na escolha dos descritores. Então, os descritores foram Base Nacional Comum Curricular and Elaboração and Currículo Escolar. Base Nacional Comum Curricular, Contextos Emergentes, Base Nacional Comum Curricular and Currículo and Educação Infantil, Base Nacional Comum Curricular e Currículo and Ensino Fundamental. Tá? Esses foram os descritores. Constatou-se, a partir da análise acerca dos trabalhos científicos selecionados, que essas pesquisas se aproximam da temática da presente pesquisa, por trazerem menção aos processos de elaboração de currículos escolares voltados para o contexto das etapas da educação básica, né, educação infantil e ensino fundamental. Todavia, se destaca que inexistem até o momento pesquisas que visam problematizar e mapear os contextos emergentes relacionados ao processo de elaboração curricular alinhado à BNCC. Tá? Então, logo, sinaliza-se a originalidade da presente tese de doutorado. E aí a gente vai olhar agora para as políticas curriculares em contextos emergentes, né? A gente então fez aí no trabalho toda uma análise acerca dessas políticas, né? Trago essa linha do tempo para a gente entender cada uma delas, né? Lembrando que todas elas se articulam à Constituição Federal, então a gente analisa a LDB de 96, os parâmetros curriculares nacionais,
o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, o Plano Nacional da Educação e a BNCC. A partir das discussões e das análises, né, a gente foi vendo o que era contexto emergente em cada uma delas, né? Então esse quadro, resumo, faz uma relação, né, entre as políticas curriculares em contextos emergentes e também as suas influências a partir dos organismos multilaterais, né? Porque nós sabemos que todas elas têm essa influência. Então, aqui na primeira coluna a gente tem a política curricular, na coluna do meio a gente tem a influência que cada uma recebe dos organismos multilaterais e a gente tem ali por que foi ou por que é contexto emergente. BNCC se articula, né, sob influência de um documento da Conferência Mundial de Educação para Todos. Lembrando que isso aqui é um resumo, né, porque lá na tese está mais esmiuçadinho. Então, sofreu influência do documento da Conferência Mundial de Educação para Todos, de Jomtien da Unesco, e é contexto emergente porque fez emergir um movimento de novas políticas curriculares para a educação básica, né? Então, a partir dela nascem os PCNs, a DCE, as diretrizes e a própria BNCC, tá? Os parâmetros curriculares nacionais, a gente sabe que sofreu influência do documento Prioridades e Estratégias para a Educação do Banco Mundial e também no relatório do Jacques Delors, né, da Unesco. E foi um contexto emergente na época porque trouxe reconfigurações nos processos educacionais, especificamente um novo atuar, né, nos fez mudar nessa perspectiva. As diretrizes curriculares nacionais da educação básica sofreram influências também do mesmo documento do Banco Mundial e do mesmo documento da Unesco. E foi contexto emergente na época porque trouxeram novas configurações dos processos avaliativos dos estudantes, né? Novas formas de se fazer as avaliações nacionais em larga escala. Então houve toda essa mudança. E a BNCC, né, foi a que mais sofreu influência de vários documentos, de vários organismos, né? Ela tem a influência da Unesco, do Banco Mundial, ali eu coloco, né, da OCDE, e é atualmente contexto emergente porque é definidora de uma nova política curricular municipal e de sua dinâmica, né? Então ela traz essa perspectiva. E aí a gente vai um olhar na BNCC, né, brevemente. A BNCC, ela é o parecer do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Pleno número 15 de 2017 e é a resolução do mesmo Conselho, né, do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Pleno número 2 de 2017. A BNCC traz toda uma mudança, por quê? Porque primeiro ela sinaliza que a educação básica precisa ser organizada a partir de dois princípios, né, que é a educação integral e o desenvolvimento de competências, que antes não se falava na perspectiva brasileira. Segundo a Studilo, professor aqui, colega nosso da universidade, né, competência consiste na capacidade de mobilizar, articular e de colocar em práticas o quê? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, né, tanto no aspecto cognitivo como socioemocional. Então a BNCC também traz essa questão, né, que a educação básica passa a olhar não só para o cognitivo dos estudantes, mas também para a dimensão socioemocional desses estudantes. Ele é um documento de caráter normativo, como a gente diz, né? Porque ele traz normas a serem seguidas, ele é uma legislação, porque então é um documento com instruções gerais que procura definir e regulamentar o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica, tá? Tudo isso para que eles tenham, né, assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É isso que está lá na própria BNCC. E aí ela vai trazer, então, a premissa da educação integral, que é aquela educação que trabalha com a multidimensionalidade dos estudantes, né? Então, a escola passa a não olhar apenas para o cognitivo, mas olha também para a dimensão afetiva, para a dimensão social, para a dimensão física, para a dimensão simbólica desse sujeito, né? Olhando para o sujeito como um todo. Então está lá na BNCC, né? A educação integral é aquela que trabalha a multidimensionalidade dos estudantes, tá? Tudo isso, né, visando desenvolver o quê? Competências. Então tá lá, consiste em um documento de referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes de ensino, bem como
propostas pedagógicas, né, dos projetos políticos pedagógicos das instituições escolares. Aí a BNCC traz uma mudança na estrutura da educação infantil e uma mudança na estrutura do ensino fundamental, né? Eu não entro nas questões do ensino médio, porque como o município não atende, né, o ensino médio, a gente ficou então mais focados nas etapas que realmente fazem parte do documento que foi elaborado pelo município. Então, na educação infantil, a gente tem, né, basicamente, os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os 5 campos de experiências, e dentro dos campos de experiências a gente tem os respectivos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados por faixa etária. E aí a gente tem os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, tá? Os eixos estruturantes da educação infantil que foram definidos lá nas diretrizes curriculares continuam valendo, né? A BNCC, enfim, ela deixa isso evidente, que são as interações e as brincadeiras, tá? No ensino fundamental, a gente tem fortemente, né, dentro da BNCC, o aspecto do desenvolvimento de competências e habilidades, que não estão tão assim enfatizadas na educação infantil, mas são enfatizadas desde o primeiro ano até o 9º ano. Uma estrutura, então, organizada, né, em 10 competências gerais, que daí, o que acontece? Nós temos as 5 áreas do conhecimento. Dentro das 5 áreas, os campos, os componentes curriculares, com as suas respectivas unidades temáticas, e dentro dessas unidades temáticas e desses componentes curriculares, nós temos os objetos de conhecimento, as habilidades e as competências que os professores precisam trabalhar, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, tá? Bom, as habilidades expressam, né, segundo a BNCC, as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares, e elas estão organizadas dentro da base nos códigos alfanuméricos, tá? E aí, para a gente entender então, né, discussão referencial curricular gaúcho, como eu disse para vocês, o RCG, ele, que é o referencial curricular gaúcho, ele foi construído, né, na perspectiva da Secretaria Estadual do nosso estado, aqui da educação, e a gente, né, lendo o referencial curricular gaúcho, a gente vê que ele traz todos os aspectos que são da BNCC, mas traz a parte diversificada que é específica da nossa realidade gaúcha, tá? E foi um documento, como eu já disse para vocês, que esteve muito presente no documento orientador municipal de Encruzilhada do Sul. Só um pouquinho, Tatiane. A Silvia está dizendo que no computador dela está parecendo que a chamada vai cair logo. Vamos ver. Tu Tem fizeste? duração de 1 hora. Tu fez pelo teu e-mail? Pelo e-mail institucional. Faça chamadas mais longas. Quem sabe eu troco, então. Eu acho que tem que ir Isso. no institucional. Tá. Tem institucional? Não, vou ter que usar o da Maria. Usa o meu. Tá. Tu tens ali a senha, né? Tá, pede para eu interromper. Vou interromper. Colegas, nós vamos interromper e vamos mandar novo link para vocês, Dá tá? tempo de tu não dá tempo dela terminar a apresentação de mudar de sala depois. Quantos minutos tem ainda? Aqui pra mim não tá aparecendo. Mas é que se Nossa, tu tá no minutos. GBI, Ah, vai tá cair. aqui. Vai cair. Então Ah, é. vamos trocar. Vamos trocar. Tá, então peraí. Mas não apaga, entra primeiro. Aham. Eu vou entrar no teu, Marilene. Eu não lembrei desse detalhe, Tatiana. Nem eu. Quer que eu coloque? Entra pelo meu. Eu vou te dar aqui agora. A Gabi vai usar. Que barriga. Daqui a pouco esse bebê vai saltar. Vai entrar pelo dela? Não vai entrar pelo teu, só vou abrir uma outra aba.